Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias nesta quarta-feira, última quarta-feira deste ano de 2022, e o Super Notícias nesta quarta com uma edição mais do que especial. Afinal de contas, estou conversando com o médico e nutrólogo esportivo Dr. Marlon Santos, que está falando tudo e tirando todas as dúvidas relacionadas ao uso de hormônios e, claro, a reposição hormonal. Doutor, em relação à questão da reposição hormonal e também, claro, do uso de hormônios, quais são os meios relacionados a esse tipo de ação? E você, como especialista no assunto, o que você pode falar sobre essa situação? Vamos lá então. Primeiro então sobre homens. Homens, quais são os meios que podem ser utilizados para fazer essa reposição hormonal? Primeira coisa, o cremezinho transdérmico. É um gelzinho que você passa todo santo dia à noite, antes de deitar, que é uma dose razoavelmente baixa, para poder manter os seus níveis entre 750, entre 250 e 800, onde você faz uso toda noite. Sim. O segundo meio, intramuscular. Esse intramuscular temos algumas opções. Temos, por exemplo, a Deposteron, em que você vai utilizar uma aplicação a cada 14 dias. E também tem agora um novo método, que na verdade não é novo, mas que agora está na moda, que são os implantes hormonais. Sim. Que você coloca, são pellets, em que você coloca em uma região acima do glúteo, que você coloca uma vez e ele dura de 4 a 6 meses. Tem uma absorção lenta e ele mantém os níveis hormonais bem elevados. É um método bem interessante. São as opções nos homens. Nas mulheres, nós também temos o gel transdérmico, onde ela pode passar no ombro, nessa parte aqui do antebraço. Ela pode fazer também essa reposição também via implante hormonal, igualzinho um homem. Sim. Também. E normalmente, médicos que têm juízo não fazem reposição hormonal em mulheres intramuscular. Fica a dica, tá? E em mulheres mais velhas, que estão na menopausa, a reposição hormonal pode ser feita via oral, pode ser feita via transvaginal e pode ser feita também pelo via transdérmica, pelo gelzinho e também pelo implante hormonal. Normalmente, eu estou utilizando muito os implantes hormonais. Por quê? É muito mais cômodo. Sim. Imagine você todo dia, uma mulher que está na menopausa. Ela passa um cremezinho aqui, coloca um medicamento transvaginal, engole mais uma cápsula todo santo dia. É muito mais cômodo você fazer o quê? Colocar os implantes hormonais. Sim. Coloca, dura pelo menos de 4 a 6 meses e é muito mais cômodo. E tem um efeito muito mais rápido. Tanto em mulheres também jovens e em homens também. Na verdade, hoje, o meu consultório, metade dos pacientes eles vão com essa intenção. Se for fazer alguma reposição, sempre fazer via implante hormonal também. Doutor, você que é um especialista no assunto, convive com muitas pessoas que fazem o uso da reposição hormonal ou do uso de hormônios e imagino também que, infelizmente, já deve ter ouvido ou visto vários relatos e várias ações de pessoas que usaram ou estão usando hormônios de forma indiscriminada e principalmente de forma errada. E isso acaba gerando um certo preconceito para quem é leigo no assunto e não entende muito e acaba vendo alguma matéria na televisão ou na internet de uma pessoa que acabou utilizando hormônio e teve um problema muito sério de saúde ou até mesmo chegou ao óbito. Na sua visão, o que é que pode ser feito para que a imagem que as pessoas têm de que o hormônio faz mal, quem usa hormônio vai morrer
de que a pessoa que pratica musculação e que faz o uso da reposição hormonal ou de hormônios vai ter algumas complicações na saúde? Enfim, na sua visão, o que pode ser feito para extirpar essa visão errada que as pessoas possuem do uso de hormônio ou da reposição hormonal? Então, duas coisas podem ser feitas. A primeira é passar mais informações para as pessoas. Estou fazendo meu papel aqui. Exatamente. Brincadeira. Exatamente. Transmitir essas informações, porque hoje em dia a gente vê muita coisa, muita matéria, muita informação muito errado pela internet, pelo Instagram. Nossa, eu falo todo mundo, Instagram, gente, é lugar para você se divertir ou se não vender o seu produto. Sim. Ponto. Não é para você pesquisar sobre hormônio, pesquisar sobre isso, porque tem muita coisa errada. Então, duas coisas. Disseminar essas informações e a outra é o quê? É a vigilância junto com a Receita Federal, apreender esses hormônios underground. A partir do momento que não existir esses hormônios irregulares, sim, não vai ter como esse pessoal que nunca passou pelo médico comprar esses hormônios. Sim. E a partir disso, não vai ter ninguém ficando doente por causa disso, não vai ter morte, não vai ter nenhuma complicação, sim, em relação a isso. Aí, normalmente, as coisas vão fluir de maneira correta, assim falando. Em relação aí já entrando na questão do esporte, e quando a gente pensa em reposição hormonal ou até mesmo no uso de hormônios, logo nós pensamos nas pessoas que praticam musculação ou principalmente os atletas, os famosos fisiculturistas, os bodybuilders. Em relação ao uso por parte desse tipo de pessoa, é possível ter um corpo de um fisiculturista ou de um bodybuilder sem utilizar o uso de hormônios ou fazer a reposição hormonal, ou para ter aqueles físicos vultuosos é necessário o uso de hormônios? Na verdade, infelizmente, é impossível você chegar a ter quase o corpo de um desses, de um desses atletas sem fazer uso de hormônio. Isso aí não tem como mesmo, eu sou bem sincero. Na verdade, tanto esse tipo de atleta, quanto atleta de crossfit ou vários esportes. Eles acabam utilizando o hormônio porque vai chegar uma hora que o corpo, em níveis normais, ele chega ao seu limite. Tudo na vida existe um limite. Chegou o limite. Quando ele quer algo a mais, infelizmente, a única saída é fazer uso do hormônio. Infelizmente ou felizmente, porque seria triste se você não tivesse nenhuma saída para você ainda conseguir evoluir mais. Então, mas só tem como ter aqueles shapes, assim falando, com o uso do hormônio. Não tem como. Doutor, primeiramente queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter o senhor aqui, o senhor que veio justamente para Governador Valadares para poder fazer essa entrevista. Brincadeira, mas conseguimos colocar na sua agenda corrida um bate-papo. Foi uma honra poder te conhecer e trocar essa ideia para justamente, como eu disse em uma das minhas indagações ao senhor, desmistificar e ressaltar e mostrar a importância do uso de hormônios, a importância da reposição hormonal. As pessoas que normalmente, e é claro que a gente não pode generalizar nunca, mas nós sabemos que muitas pessoas possuem uma imagem errada da reposição hormonal, do uso de hormônios, e por isso é sempre muito importante conversar com profissionais gabaritados e qualificados, como é o seu caso, para desmistificar qualquer mito ou qualquer ideia errada relacionada a esse tipo de prática. Foi um prazer ter você aqui, sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado à emissora, obrigado, Gustavo. E é por causa de pessoas como você que o esporte consegue evoluir. Que o uso de hormônios, a área do esporte, da medicina, a área fitness, consegue evoluir, disseminando informações corretas. Isso que a gente precisa. E parabéns por esse ótimo trabalho. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço e, ouvir isso
vindo de uma pessoa como você, é um combustível a mais para a gente poder continuar seguindo o nosso trabalho, né? Entrevistando pessoas como o senhor, que são gabaritadas e possuem mais do que qualidade e competência, conhecimento e informação para poder fazer e realizar o melhor trabalho possível. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Marlon Santos, do Super Notícias, edição mais do que especial nesta quarta-feira, falando tudo sobre saúde, reposição hormonal e o uso de hormônios da forma correta, está chegando ao seu final. Muito obrigado por todo esse tempo que você ficou aí do outro lado da tela me acompanhando. E lembrando que você tem um compromisso marcado comigo amanhã, a partir de meio-dia, com as principais notícias de Valadares e região do Brasil e do mundo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até amanhã.